Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o Judiciário de São Paulo do cidadão. E é com imenso prazer que nós estamos aqui, na belíssima cidade de São Roque, cobrindo um evento muito importante que debate o mercado de combustíveis e os seus reflexos para a sociedade. Nós estamos ao lado de dois especialistas, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr. João Otávio de Noronha, e o nosso presidente da APAMAGES, o desembargador Henrique Nelson Calandra. Doutores, muito prazer, muito obrigado estar com os senhores aqui e discutindo um tema de alcance tão grande para a sociedade. O prazer é nosso de estar aqui, de estar a convite do desembargador Calandra e da APAMAGES, e sorte que está em São Paulo, está com os colegas, com a magistratura de São Paulo, para mim é sempre um motivo de júbilo. Queria cumprimentar você que nos vê e ouve, dizer da alegria que nós temos de poder visitar a sua casa, seu ambiente de trabalho, e o tema sindicatos combustíveis, que trata aí com as distribuidoras de combustível do nosso país, é um tema extremamente delicado. E é um tema que eu conheço alguma coisa, porque em 1944, quando minha mãe estava grávida, esperando o meu nascimento, o meu pai era comerciante de posto de gasolina. E assim foi durante várias décadas. Depois ele mudou para outros ramos de atividade, mas o começo da minha vida foi como espectador da atividade daqueles que trabalham heroicamente nos pontos de venda de combustíveis. E, por isso, um tema tão sensível como esse, um tema tão tormentoso no Brasil de hoje, um Brasil que caminha com muitas dificuldades no plano institucional. Nós olhamos para o Congresso brasileiro, verificamos várias dificuldades, nós no Judiciário somos acusados de demora, de morosidade na solução, e se damos uma tutela antecipada, ministro, todos nos criticam porque dizem que a nossa tutela antecipada é capaz de favorecer pessoas que estão comercializando à margem da lei. Mas é duro para nós, juízes, quando recebemos um pedido de proteção, de tutela antecipada diante de um ato do Estado, não analisar esses argumentos e carimbar aquilo pura e simplesmente com os olhos de preconceito. É por isso que nós abrimos esse debate com o segmento que opera no setor, para que nós tenhamos mais informações e para que possamos também solicitar ao setor da distribuição que nos ajude a melhor fazer justiça no nosso país. Doutor, eu aproveitar até esse gancho, primeiro dado para o senhor, depois pelo doutor Calandra. Esse setor ele trabalha com uma margem de lucro muito pequena e, ao mesmo tempo, trabalha com uma carga tributária muito grande. Então, uma decisão judicial, nesse setor em especial, ela pode trazer um desequilíbrio muito grande para favorecer um e prejudicando um outro operador desse setor. Além disso, temos adulteração, sonegação fiscal. Queria analisar esse ponto concorrencial para ver como é que o judiciário pode atuar para assegurar a livre concorrência, que é até um preceito constitucional. O judiciário pode e deve atuar aplicando a lei. E se ele antecipa a tutela, ele o faz por uma previsão constitucional, porque a Constituição não garante apenas um acesso ao judiciário. A Constituição garante mais. A Constituição garante um acesso justo ao judiciário. Um acesso a uma justiça justa significa um acesso à justiça séria e eficaz. Se um meio que temos de impedir que a morosidade seja causa de uma injustiça e antecipação de tutela, esse é um instrumento que é legítimo para que o juiz faça prevalecer o princípio constitucional do devido processo legal e de um acesso a um judiciário justo. Então, é preciso entender que quando o judiciário antecipa a tutela, ele não beneficia nenhum nem outro, ele aplica a lei. Ele, diante do caso concreto, diante da verossimilhança dos fatos provados ou acostados na petição inicial, ele se sente autorizado
a antecipar a tutela, vendo o processo não só pelo lado do réu, como se fez muitos anos no Brasil, mas num princípio da igualdade, também pelo lado do autor. Se o autor demonstra mais do que plausibilidade, uma verossimilhança dos fatos alegados, que leva o juiz a concluir por um grau elevado de certeza de que ele vai vencer a demanda, é importante que se valha do instrumento processual da antecipação de tutela como meio de se alcançar uma justiça eficaz. E lembrando aos nossos telespectadores que um dos grandes mentores dessas medidas de urgência veio de Minas Gerais. Foi o ministro Salvo Figueiredo quem, interessado com esse tema, propôs um debate a nível nacional e internacional dos mecanismos de antecipação de tutela que são, vamos dizer assim, como que um antídoto para a demora do processo, porque o processo não pode ser resolvido de uma hora para outra, nós temos que citar a parte contrária, nós temos que ouvir todas as partes, e muitas vezes essa demora de alguns dias ou de alguns meses para chegar a uma solução com a oitiva da parte contrária pode provocar um desastre. E eu mesmo recebi um pedido de liminar, num caso que julgava o recurso no tribunal, de um posto enorme, com centenas de empregados e suas famílias, que teve a sua inscrição estadual cassada, porque havia supostamente cometido uma irregularidade na estocagem do combustível. Então, que me preocupei? De um lado, preservar aquelas famílias, salvar aquelas pessoas que estavam ali envolvidas naquela atividade, então dei uma liminar no sentido que fossem esgotados aqueles tanques onde foi encontrada a irregularidade, fosse reabastecido com a presença de um técnico do IPT e que qualquer reabastecimento nesse tanque, nesse posto, fosse presenciado pela fiscalização. Então, de um lado, eu dei uma medida cautelar para evitar o fechamento e, de outro, apliquei uma medida de contracautela para proteger o consumidor. Mas a minha Câmara de Julgamento, até entender essa dinâmica toda, a Câmara que eu participo, segundo a Câmara de Direito Público de São Paulo, entendeu que nada disso era possível. Então, cassou a liminar e o posto foi, então, lacrado e fechado, porque entenderam que haviam resquícios, sérios indícios de falsificação. E a grande debate aí, ministro, a prova, os marcadores, a possibilidade de um assistente técnico indicado pela parte acompanhar esse tipo de prova. E nisso é que reside a maior polêmica entre as partes e que vai bater no seu tribunal. É lá que acabam sendo definitivamente decididas essas polêmicas. Nós ficamos preocupados com a dimensão do problema. Hoje nós falamos em mais de 200 bilhões de faturamento anual no setor, é uma cifra impressionante, e qualquer oscilação nesse mercado pode mudar a economia do país. O senhor acredita que a adulteração ela propicia o surgimento de organizações criminosas, essa adulteração de combustível, sonegação fiscal, a própria lavagem de dinheiro? Esse setor ele é especialmente sensível à atuação desses bandos? Sem dúvida. Eu acho que todos os setores da economia se permite a infiltração de agentes espúrios, de agentes criminosos. O Estado resolve isso com uma fiscalização adequada. O Estado tem que fiscalizar.